Não existe mediunidade de provas. Vamos falar sobre esse assunto? Seja bem-vindo, você que está chegando aí vendo a abertura. Bem, você que está conhecendo o canal agora, meu nome é Anderson Gomes. Estamos aqui para falar sobre espiritualidade, sobre mediunidade. Se você gosta desse assunto, fique por aqui. E vamos direto ao ponto, que é falar sobre esse assunto que no meio espírita é muito comentado. A mediunidade de provas. Onde está escrito isso? Mediunidade de provas. Existem mediunidade de provas, né? Onde a pessoa vem com uma mediunidade para sofrer. Quantas vezes você ouviu isso já no centro espírita que você trabalha? Talvez você tenha ouvido isso. Olha, fulano tem uma mediunidade de provas. Então sempre a mediunidade com ele com muito sofrimento. E atribui-se isso a débitos, dívidas passadas do médium. E aí por isso ele tem que passar por toda essa situação. Veja, vamos passar um sabão nisso e vamos começar a esquecer e colocar totalmente de lado esse conceito de mediunidade de provas, que é um conceito totalmente errado, que é um conceito totalmente antiquado e mal traduzido da mediunidade. Primeiro ponto, nós temos que entender alguns pontos importantes. Se você está assistindo esse vídeo, você sofre com mediunidade, você tem problemas com ela, tem sensações estranhas, esquisitas, que causam sofrimento dentro de você, e você atribui isso e conheceu a tal mediunidade de provas que alguém lhe falou, você precisa assistir esse vídeo para entender e se libertar desse conceito. Veja, primeiro nós temos que entender uma coisa importantíssima, que se você não entender isso, você não vai conseguir compreender a mediunidade para o resto da sua vida. Então é importante você entender. Primeira coisa, o que é a mediunidade? Ela é uma capacidade de comunicação. E essa capacidade de comunicação lida com a sua percepção. O que é percepção? Ver, por exemplo. Sentir cheiro, né? Olfato. Ouvir, certo? Então isso é a sua percepção. Se você, por exemplo, tem um nariz muito bom, sente cheiros muito bons, você é uma pessoa boa de sentir cheiro. Se você sente um cheiro ruim, significa o quê? Que o seu nariz é mau? Que o seu nariz não presta? Que o seu nariz é um nariz de expiações e provas? Não, estou brincando com você, justamente para você entender esse processo. Nariz, percepção. Então, se o nariz sente cheiro bom e ruim, o nariz é bom ou é ruim? Ele não é nenhum nem outro, é só um nariz, ele serve para sentir. Da mesma forma, a mediunidade é capacidade de percepção, de troca de informação. Você recebe uma informação de um espírito desencarnado e consegue se comunicar. Se o espírito for bom, então você tem uma mediunidade maravilhosa. Mas se o espírito se comunicar for ruim, então a sua mediunidade é ruim? Não, é só uma capacidade de comunicação. Só isso. Então ela não é boa e ela não é ruim. Porém, existem algumas situações que foram implantadas. Inclusive, recentemente, o Paulo de Gering, ele passou para mim lá uma cópia do Céu e o Inferno, da FEAL, onde foi feita uma pesquisa com as traduções dos originais de Kardec, que se descobriu que depois de algum tempo do falecimento de Kardec, logo um tempo depois, não foi muito longe não, lá na França mesmo, esses originais foram remexidos, digamos assim, e foram adulterados algumas partes. E como esses originais foram alterados? Provavelmente, e isso se explica porque isso se observa assim nos dias de hoje, as pessoas que estavam entrando na doutrina espírita e tomando conta do legado de Kardec, eram pessoas que vinham dos dogmas religiosos. Não eram pessoas que tinham dentro de si, né, essa capacidade de olhar pelo lado da espiritualidade. E o que se faz quando você troca, que você pensa que espiritismo é uma religião e que você está trocando uma religião pela outra? Você acaba trazendo dogmas, você acaba trazendo costumes, ideias. Quer ver um exemplo bem simples? Quem no centro espírita já não pensou
ou fez isso, de achar que no centro pode-se acender uma velinha, no centro espírita, para iluminar os espíritos. Ou quem sabe colocar uma imagem de um santo, né, para cultuar. Veja, isso são misturas de crenças. E o Espiritismo em si, ele não é nem crença, ele não é religião, ele é uma ciência. Ele foi estudado por Kardec, ele não foi revelado por Kardec. Quando Kardec chegou no Espiritismo, e nós discutimos recentemente, né, conversamos sobre isso numa live, eu e o Paulo, né? O Kardec, ele chegou e já estavam acontecendo psicografias. Já estavam acontecendo comunicações mediúnicas. Ele não inventou a mediunidade, ele não inventou a espiritualidade nem a comunicação. Mas sim, ele pegou um efeito inteligente e começou a pesquisar e investir cientificamente nesse efeito inteligente. E isso foi maravilhoso. Foi um ótimo trabalho de Kardec. Porém, alguém pegou os conceitos dele, quando se falava lá de expiação, que era conectado à reparação, tá lá no Céu e Inferno da FEAL, né? Que é a versão do Céu e Inferno deles, que é a original, tá? Explica justamente isso, que a expiação é um aperfeiçoamento. Porque existem os sentidos das palavras quando se traduz, né? Então, essa expiação é aperfeiçoar, não é sofrer, não é impor sofrimento na pessoa para que através do sofrimento ela purgue, que é uma ideia católica, né? Purgar. Ou pagar, um outro tipo de ideia de religião, onde você precisa pagar os seus pecados. Veja que esse tipo de conceito, ele nem bate, ele nem se sincroniza com a ideia principal que Deus é perfeição, que Deus é amor sobre todas as coisas. Porque se Deus, que é Deus, quer que você pague com o sofrimento algo que você fez, então ele não é Deus. Então ele é um homem, uma pessoa que quer vingança, que quer a devolução. E como que alguém que quer vingança, devolução em sofrimento pode, por exemplo, nos orientar que nós temos que ajudar espíritos malignos, ajudar obsessores, impedir que obsessores se vinguem, se o próprio Deus aplica a vingança através da expiação. Então vejam que são conceitos que não batem. Um outro ponto importantíssimo que você precisa entender para traduzir esses sofrimentos em você e cortar isso na sua vida. Olhando pelo lado terapêutico, né, o meu lado, onde eu trabalho também com parapsicologia, e analiso os sofrimentos provindos da paranormalidade. Existe um modelo, a gente chama de modelo curitibano de análise parapsicológica. Nesse modelo curitibano se analisa desde o início do evento, né, qual era a predisposição, os fatores de predisposição, quais eram os fatores desencadeantes, como é que é a análise cognitiva da pessoa, para entender por que a pessoa tem paranormalidade. E o que se descobre nesses casos? Que não é a paranormalidade que nasce e causa um sofrimento. Por exemplo, a mediunidade eclode e aí você começa a sofrer. Não. O sofrimento existia antes. Clinicamente se observa isso. O sofrimento emocional já estava acontecendo. Já estava havendo o medo, já estava havendo o desamparo, já estava havendo lá uma dependência emocional, um trauma, ou ansiedade, pânico, qualquer coisa do tipo. Já estava ocorrendo. Já tinha uma raiz lá. E já tinha as predisposições na história da pessoa. E aí o que acontece? Quando ocorre qualquer evento da vida que estressa a pessoa, a mediunidade ou a clarividência, a telepatia, a precognição, uma série de fatores parapsicológicos, eles eclodem. Esses fenômenos eclodem como uma resposta da mente, da própria consciência, unida ao cérebro físico, como uma forma de transcender aquela problemática, como uma forma de encontrar solução para aquilo que a pessoa não está encontrando. Então, eu tenho uma boa notícia para dar para você. A mediunidade nasce para salvar você.
para tirar você do apuro e não para oprimir você, para depois você chegar no centro espírita meio que desmaiando, tremendo, com um monte de problema e alguém olhar para você e dizer, isso é mediunidade de provas, porque você fez muito mal para as outras pessoas em outra encarnação, você usou a mediunidade errado, você fez feitiços. Eu vou fazer o meu meia-culpa agora. Eu já pensei assim. Eu já interpretei, antes de estudar parapsicologia, antes de estudar essas atualizações no Espiritismo, eu já pensei assim, mas observando cientificamente, e não religiosamente, cientificamente, a coisa acontecendo no dia a dia, nós entendemos que não é uma prova porque aquela pessoa fez coisa errada. Ela fez, todos nós fizemos. Não existe uma pessoa na Terra que não fez nada de errado. Nós encarnamos, só que se encarnar para aprender é para aperfeiçoar e não sofrer gratuitamente. É para que, através de um esforço, como diz no próprio livro lá da FEAL, um esforço consciente, você consiga devolver, fazer a expiação que é a reparação, ou seja, devolver com trabalho e não com sofrimento. Chico Xavier falava isso. Quando a lei de ação e reação chega e pega lá a pessoa trabalhando, ela retorna. Para que eu vou cobrar? Para que eu vou imprimir sofrimento? Mas muitos de vocês vão dizer, mas Anderson, eu sofro. Aí existe a ligação do ego, as questões do ego. De você olhar para si e achar que a vida tem um problema pessoal com você, que Deus tem um problema pessoal, que a vida deve entregar deleites para você ou deve ser fácil de algum jeito e você cria interpretações que a vida dos outros é fácil, só a sua não é. Milhões de pessoas pensando isso, pensando a mesma coisa, que só a dela é difícil, né? E de todo mundo é fácil. Isso é muito comum. Então veja que quando você sofre, você fica só pensando que isso é pessoal com você, que Deus tem algo contra, ou que é um castigo divino, ou que é a mediunidade de provas, ou porque você está no planeta de provas e expiações. Sim, provas e expiações, só que é recuperar, é provar a si mesmo para demonstrar o seu valor para você, que você consegue se superar e expiar através de devolvendo em trabalho, em produção, em alegria, em amor para a Terra, para que a Terra se torne aquilo que você quer, que é o planeta de regeneração. Então vamos esquecer, deixar de lado esse negócio de provas e expiações e vamos passar a produzir. Vamos entender a mediunidade como algo que vem para nos ajudar, para fazer a transcender a nós mesmos e não estagnar no passado, no mundo do pecado e do sofrimento. Nós não precisamos mais disso. Meus amigos, isso é um vídeo muito curto, é muito pouco para explicar tanta coisa, mas espero que tenha ajudado. Quem sabe ainda vamos fazer uma live somente sobre isso. Então, muito obrigado por ficar até aqui, muita paz, muita luz, até a próxima.